Esta é uma lenda que existe na minha família. E tudo começou há muito tempo atrás, no início do século XX. Bem, não se sabe direito. A minha família ainda estava morando no interior de São Paulo, e a cidade era Santana de Parnaíba. E ali moravam na casa o pai, a mãe, 2 filhos e uma filha. Hoje em dia, ninguém mais lembra o nome deles, porque faz muito tempo. Mas dizem que a filha era maravilhosa, de uma beleza magnífica. Ela era a mais nova dos 3 filhos, e vamos chamar aqui de Maria, para o relato não ficar confuso. E como era de costume naquela época, os pais iam arranjar o casamento da filha. E como ela era muito bonita, haviam muitos homens interessados nela. Mas os pais acabaram escolhendo um fazendeiro muito rico da região. E eles estavam mais interessados no dinheiro dele do que na felicidade da filha. Só que o que eles não sabiam é que ela era apaixonada por um rapaz da idade dela. Mas mesmo se soubessem, não permitiriam que os dois se encontrassem, já que o tal rapaz não tinha dinheiro. Bem, o tempo foi passando, e o tal fazendeiro começou a frequentar a casa da família da Maria, e começou a cortejá-la. E desde o começo, ela demonstrou que não gostava da ideia de se casar com ele, mas ninguém parecia se importar muito com isso. Mas mesmo assim, o casamento entre os dois já estava praticamente oficializado, e a cidade inteira já estava sabendo. Mas o que ninguém sabia é que ela sempre escapava de noite para encontrar o verdadeiro amor de sua vida. Bem, os meses foram passando e o casamento foi oficializado. E a garota começou a entrar em desespero. Aquela não era a vida que ela queria. Porém, ela teria que obedecer o que o pai dela decidisse para ela. A Maria tentou implorar para os pais cancelarem o casamento, dizendo que ela não queria se casar com ele. Mas os pais, pensando na fortuna da família do rapaz, não queriam saber de desmarcar o casamento. E quando faltava pouco menos de um mês para o casamento dela, Maria já não aguentava mais de tanta angústia. Ela não dormia e também não comia. A única alegria que ela tinha era os encontros às escondidas com o verdadeiro amor dela. Só que a essa altura, o fazendeiro já estava desconfiado que tinha mais alguém na vida dela. E esse era o motivo do desespero todo da Maria. Então, ele mandou um capanga dele seguir cada passo da garota, para ver o que ele descobria. Maria e o rapaz, que vou chamar aqui de Júlio, combinaram de se encontrar de madrugada numa cachoeira que ficava dentro de uma mata. Mas naquela noite, o pai da Maria acordou quando a filha pensava em sair de casa. E ele, já desconfiado, a trancou dentro do seu quarto. E assim, ela não pôde sair para ver o Júlio. Porém, o rapaz ficou a esperando. E de alguma forma, o fazendeiro rico ficou sabendo desse encontro pela melhor amiga da Maria, pois a Maria confiava todos os seus segredos a essa amiga. Mas por dinheiro, ela comunicava ao fazendeiro todas as tramóias da Maria. O fazendeiro mandou um capataz na mata atrás do Júlio para dar cabo nele. Porém, esse capataz nunca mais foi visto com vida. E no outro dia, encontraram seu corpo dilacerado nas margens da cachoeira.
e ninguém sabe o que de fato aconteceu. Mas pessoas que moravam perto dessa mata relataram terem visto uma criatura horripilante, metade homem e metade fera, sair da mata, disparado estrada fora pela madrugada. Então, não demorou muito e logo começou a surgir boatos que um lobisomem vivia na cidade. Numa certa noite, a Maria pediu para o pai dela, implorando pela última vez que ele cancelasse o casamento. Mas ele já estava decidido e falou que não cancelaria o casamento. Então, ela simplesmente se levantou e foi para o quarto dela. Trancou a porta e esperou todos irem dormir. E já que ela teria que se casar com alguém que não queria, a Maria queria pelo menos se entregar pela primeira vez para o amor da vida dela. Então, naquela noite, ela fugiu para se encontrar com o Júlio. Só que um dos capangas do fazendeiro a viu fugindo de casa no meio da noite e foi atrás. Maria foi até a casa do Júlio e o chamou. O Júlio apareceu na janela e a Maria falou para ele a segui-la. Ela saiu correndo e os dois foram juntos para um galpão abandonado que não ficava muito longe de lá. E ali os dois se entregaram um para o outro e pela primeira vez transaram loucamente. E quando o capanga viu aquilo, ele foi chamar o fazendeiro. Só que os dois acabaram dormindo lá no galpão, nos braços um do outro. Algum tempo depois, o fazendeiro apareceu com vários capangas no galpão e encontrou os dois lá, sem roupa nenhuma, dormindo juntos. Ele ficou furioso, começou a berrar e a chutar tudo em volta dele. Os dois amantes acordaram assustados e viram o que estava acontecendo. E sem ter nem como e nem para onde fugir, simplesmente ficaram ali parados. O fazendeiro começou a xingar Maria de tudo quanto era nome, falando que ela não tinha honra e que não merecia a vida que ele ia dar para ela. Ela simplesmente falou que não queria a vida que ele ia dar, mas que ela estava sendo forçada a se casar com ele, já que ela não teria escolha que o seu marido fosse um porco imundo feito ele. E quando ela falou isso, o fazendeiro ficou furioso. Porém, ele estava armado. Ele pegou a arma e deu um tiro nela, bem no coração. E em seguida, a Maria caiu no chão. O rapaz que ela amava se jogou no chão do lado dela e começou a chorar enquanto a abraçava. A Maria só olhou para o Júlio pela última vez e falou que o amava. E assim, morreu nos braços do único amor de sua vida. O Júlio, numa fúria cega, pegou seu canivete que estava no bolso da sua calça e cravou no peito do fazendeiro, matando ele na hora. E quando os capangas do fazendeiro e os parentes viram um homem cair no chão sem vida, eles pularam em cima do Júlio e começaram a bater nele. E depois da surra que deram no rapaz, acabaram enforcando ele, ali mesmo no galpão. Toda a gritaria que os parentes do fazendeiro e os capangas fizeram acabou chamando a atenção das pessoas que moravam ali perto. E todos foram ver o que estava acontecendo. Algum tempo depois, a cidade inteira já estava sabendo o que havia acontecido. A família da garota ficou devastada quando soube da morte dela, com apenas 17 anos. Mas já que ela tinha morrido pelo amor dela,
resolveram enterrá-la ao lado do Júlio. A família do fazendeiro, como era rica e poderosa, ficou impune pelo crime e nada aconteceu com eles. E 2 dias após o enterro, algo muito surreal aconteceu. Naquela noite, a fazenda do fazendeiro foi atacada por uma criatura misteriosa. E gritos de misericórdia eram ouvidos pelas pessoas que moravam perto da fazenda. Mas ninguém se atreveu a ir até lá para ver o que estava acontecendo. No outro dia, encontraram toda a fazenda destruída, e os parentes do fazendeiro, e todos os empregados, assim como os capangas, e até os animais da fazenda, estavam mortos, e todos com vários membros dos seus corpos arrancados, e até mesmo partes dilaceradas. Naquela situação, todos já desconfiavam que o lobisomem seria o Júlio. Bem, mas isso seria impossível, pois o rapaz estava morto. Então, o prefeito mandou que fossem até o cemitério para fazer a exumação do corpo, para provar para as pessoas que o rapaz de fato estava morto. Mas assim que abriram o caixão, o que todos encontraram lá foi um tronco de bananeira, e não havia nem vestígios do corpo do rapaz. A única coisa que se sabe é que com certeza ele teve a ajuda de alguém desconhecido para o tirar da cova e substituir o seu corpo por um tronco de bananeira. Seria o Baobao, a terrível criatura das Filipinas? Pois somente essa criatura tem o hábito de roubar cadáveres e os substituírem por troncos de bananeira. Bem, eu acho que nunca saberemos. Séculos se passaram, e sempre que alguém da minha família se apaixona por alguém, quando encontram o amor verdadeiro da sua vida, a Maria aparece junto do Júlio para abençoar o casal. E praticamente em quase todos os casamentos que deram certo na minha família, o casal chegou a ver a Maria e o Júlio. A minha mãe viu este casal quando ela e o meu pai se casaram. Ela estava na cozinha fazendo um almoço para o meu pai. E quando eles foram para a sala de casa, eles viram os dois lá. Uma tia minha também viu, e o casamento dela é muito feliz até hoje. E com os meus avós aconteceu a mesma coisa. Então, sempre que o Júlio e a Maria aparecem para alguém da minha família, nós sabemos que essa pessoa logo irá encontrar o amor verdadeiro. Boa noite. O Pé Grande é um ser enigmático, cuja verdadeira história ninguém sabe a origem exata, mas existem muitos relatos sobre ele. No início da década de 70 nos Estados Unidos, algumas pessoas começaram a relatar o aparecimento de OVNIs, e simultaneamente com esses relatos, houve outros relatos sobre a aparição do Pé Grande, como foi chamado na época a criatura estranha, que era avistada na maioria das vezes por caçadores nas matas e por alguns trilheiros que exploravam florestas e cavernas. O ser relatado por essas pessoas era uma espécie de um enorme gorila,
com os pés enormes que deixavam grandes pegadas no chão e que tinha o corpo coberto de pelos. Na maior parte dos relatos, o pé grande é avistado correndo pelas florestas ou cavernas. É uma criatura inteligente, que sabe bem como se camuflar nas matas. E por isso, as suas aparições são raras. E quando acontecem, é difícil ver exatamente a sua fisionomia. Muitos avistaram essa enorme criatura apenas de relance. Mas o susto não foi menos do que o tamanho do bicho. Acredita-se também que essa criatura tem o papel de proteger a mata contra caçadores. Muito embora alguns deles relatam que em suas caçadas já presenciaram o pé grande abatendo animais. Pelo fato das aparições do pé grande serem simultâneas às dos OVNIs, alguns acreditam que essa criatura foi trazida pelos extraterrestres, ou até mesmo que o bicho seja um deles. Há também relatos que muitos caçadores desapareceram quando caçaram em matas em que houve aparições do pé grande. Bem, o meu relato começa aqui. Nas férias de verão de 1998, eu fui acampar nas montanhas de Salt Lake, cidade americana do estado de Utah. Eu precisava me desestressar um pouco, e aquela região gelada era perfeita para passar um final de semana. A ideia era pescar ou caçar no sábado, para no domingo eu ficar somente descansando sem fazer nada, pois naquela época eu era mórmon, e nessa religião é proibido fazer qualquer coisa no domingo, a não ser descansar ou ir para a igreja. Bem, eu pesquei alguns peixes, assei em uma fogueira durante a noite e logo fui dormir. E mantive a fogueira acesa para afastar os animais. Mas de madrugada, eu sou acordado com um som de algo pesado caminhando em volta da minha barraca. Levantei muito assustado e vi lá fora uma criatura enorme se alimentando dos peixes que eu havia deixado no cesto perto da fogueira. Aquela coisa tinha os pelos cinzas, esbranquiçados por todo o corpo, exceto em seu rosto e nas mãos, que era um tom muito rosado. Aquilo parecia um gorila albino. Ele notou a minha presença observando de dentro da barraca, mas pareceu não se importar. E após devorar todos os peixes, aquilo me fitou mais uma vez com aqueles enormes olhos vermelhos e correu para a mata. Apesar do medo, aquele foi o momento mais empolgante de toda a minha vida, pois havia presenciado um ser lendário que poucos tiveram a sorte de ver. O meu único arrependimento foi de não ter levado nenhuma câmera fotográfica para registrar aquele momento. Anos mais tarde, eu vim para o Brasil, para ajudar a comunidade mórmon de Minas Gerais, e acabei ficando para morar. Tempos depois eu me casei e saí dessa religião. Bem, eu percebi que os brasileiros não falam muito do pé grande, apesar de muitos conhecerem a lenda. Mas lá nos Estados Unidos, a lenda do pé grande é tão conhecida quanto a do lobisomem aqui no Brasil. Boa noite.